Eu gosto desses exemplos, principalmente para uma pessoa quando vem para um processo de desenvolvimento com a terapêutica tântrica, né? Porque primeira sessão de conversa, explica como que é todo o processo, mas se desde esse primeiro momento ela não se tornar essa testemunha de conseguir observar tudo o que está acontecendo dentro dela em relação às emoções, os sentimentos, as novas sensações que estão sendo exploradas por todo o corpo, vai ser só uma massagem. Perceber que o terapeuta, ele tá ali para facilitar esse caminho, mas o terapeuta, ele vai junto, né? Com quem está buscando. O caminho os dois percorrem juntos. Exato. O terapeuta ele tá ali para conduzir, para ser um canal para falar, olha. Mas o terapeuta, olha aqui, ó. O terapeuta só pode manter o fluxo de expansão dessa terapia se o paciente realmente estiver aberto a essa experiência. Porque o terapeuta não faz nada sozinho, não tem uma varinha de condão para falar, olha, trim. É isso. Mágica! Nossa, se fosse assim. Não tem! Primeiro que uma sessão apenas ia resolver tudo, né? É claro que uma sessão às vezes faz uma grande diferença na vida da pessoa. Nossa, já teve encontros maravilhosos, assim, de realmente a pessoa já estar no desenvolvimento, por linhas diferentes de trabalho, e sente que falta um trabalho corporal de uma forma mais profunda, procura a terapêutica tântrica e aí vira a chave que ela tá ali buscando. Sai do armário. É lindo. Mas desperta. A população no geral, né, tá mais devagar o processo de muita gente. Eu poderia dizer que tem muita gente que percebe que tem algo mais, que tem algo além do que aquilo que ela está vivendo, mas ela não faz a mínima ideia ainda de que caminho percorrer, o que pode ser esse algo a mais. E às vezes ela escuta falar de tantra, associa isso somente a prazer, às vezes associa a sexo, aí acaba ouvindo falar de massagem tântrica, que hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. E aí chega, né, procura a gente, terapeutas corporais, tântricos, vibracionais, enfim, são N títulos, mas é só um título importante mesmo, essa conexão do trabalho com o amor. Nos procura, às vezes, com o intuito de ir direto no foco da massagem, né? Isso acontece bastante com você também. Acontece. E logo de cara, obviamente, a gente já faz com que a pessoa compreenda que é muito além disso, é muito mais do que uma massagem. Massagem é apenas um ingrediente de tudo isso que a gente está falando, né? Que tem um potencial maravilhoso. Super, quem não gosta de receber uma massagem, né? E relaxar e se entregar ali. E aquele tempinho que você tira pra você já limpa um monte desligar do mundo. Exato. Ainda mais hoje em dia, tá todo mundo muito bitolado, acelerado, celular o tempo todo. 1000 informações chegando, ruídos, barulhos, né? Tudo isso influencia na nossa vida. Mas é mais do que isso, é mais do que massagem, né? E isso eu gosto muito de explicar porque expande muito a consciência das pessoas para quando vem para o trabalho realmente e percebe que é um trabalho de desenvolvimento, que vai levar um tempo, não é em 1, 2 sessões que acontece essa mágica toda. Se a gente for pensar, né, para contextualizar isso, uma pessoa que vive uma realidade de vida até seus... Eu vou até seus 35 anos ou 40 anos. Ela está acostumada com aquilo. E quando ela procura o Tantra, ou ela procura um desenvolvimento, né, humano, desenvolvimento da sexualidade, ela vai bater de frente com ela mesma e com todas essas questões. E ninguém muda do dia para a noite, ok? Ninguém muda do dia para a noite. Existe um processo. Um processo e toda sessão, alguma coisa vai acontecer. Toda sessão, desde a primeira, ou desde você já falar com o terapeuta, já alguma coisa já vibra no teu coração diferente, né? Sem dúvida. Mas o desenvolvimento é importante, né? É importante perceber que você chega com uma bagagem e que você tem que ir deixando roupas, né? Você tem que pôr algumas roupas para lavar, você tem que fazer algumas limpezas nessa bagagem, né? Tirar os pesos, para que então você
Cheguei no meu centro, cheguei na minha casa, né? Tem que tirar o pó, tem que dar uma arrumada. Então, há um processo de desenvolvimento. Sim, claro. Que pode ser muito rápido, porque o trabalho é muito resolutivo, né? O trabalho corporal, ele é muito efetivo. Sim. Porque a gente mexe com seus códigos, com as tuas células, né? De uma forma muito profunda. E com a movimentação dos hormônios. Também. Né? Quando a gente fala que todos os recursos estão dentro de nós, é isso. Você não precisa de buscar fora. Está dentro de você, mas você precisa acessar. E a gente acessa de qual maneira? Meditações ativas, os trabalhos com a respiração circular, que é a circulação da energia, que a respiração é uma função vital do nosso corpo, né? Pegando o que a gente já tem, né? O movimento, a dança, já está dentro da gente, né? É movimentar essa estrutura para abrir espaço para que o novo chegue. Talvez o Tantra seja deturpado ainda nos dias de hoje, eu acho que muito pelo fato de que as pessoas têm um certo receio com o desconhecido, né? A maioria das pessoas que criticam o Tantra, ou já criticaram o Tantra, com certeza não beberam da fonte do Tantra. Ou não beberam da fonte certa do Tantra. Porque também pode ter isso, né? Existem muitas escolas, você precisa saber onde que você quer realmente se conectar, né? E para isso você precisa buscar algo que tenha uma credibilidade, né? Que vá te dar um suporte e pessoas que realmente capacitadas a realizar esse trabalho, né? Todo mundo é capaz de fazer esse trabalho, lógico, mas precisa ter a responsabilidade. Exato, né? Na minha opinião, a pessoa consegue entender e chegar a esse ponto quando ela se permite vivenciar o Tantra além do prazer. Exato. Né? Além do prazer físico, corporal. E aí ela começa a compreender que é um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, além de desenvolvimento corporal, sensorial. Nós temos práticas, né, técnicas que ajudam muito as pessoas na solução de traumas, de bloqueios emocionais. Disfunções sexuais. Também. Né? As pessoas carregam muitas crenças, né, no geral somos reprimidos. Menina, fecha as pernas, tira a mão daí, né? Homem não chora. Exato. Então são tantas falas que vão ficando, isso fica impregnado no nosso corpo e, na verdade, desde o momento que nós fomos concebidos, da energia que estava sendo movimentada naquele momento, influencia em quem você é hoje. E você tem a capacidade, potencial de transformar isso. A respiração de renascimento, a respiração circular, ela ajuda muito a pessoa a entrar nesse processo de liberação, acessando a memória celular, entra num processo alterado de percepção e de consciência, ainda estando consciente, ali como um observador, e de repente entra num processo em que acessa algo que foi vivido, às vezes coisas que ela nem sabe, que ela nem imagina que passou pela vida dela, muitas vezes na fase da infância, enfim, e tem a oportunidade de ressignificar. E também entra em contato com uma qualidade de sentir muito superior a essa comum que a gente está acostumado. Exato. Né? Uma oportunidade de vivenciar a vibração natural do corpo fluindo, né? A energia fluindo e circulando pelo corpo todo, através desse processo de renascimento que a Gita está falando, né? Que é um processo de respiração circular, é simples, mas que você precisa ser conduzido, né, no início por um profissional da área, né, que conheça. Essa condução vai te levar a acessar esses momentos da tua vida que você precisa ressignificar algo. Então, o renascimento é uma das práticas que te auxilia na solução de traumas, de bloqueios emocionais, para que você vá levando então mais amor, mais compaixão, perdão, para aquele sofrimento, para aquela mágoa, para aquele medo que está ali instaurado ainda dentro de você. Fora os benefícios no dia a dia, você se torna uma pessoa mais presente, mais consciente, mais amorosa, enfim.